Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É sempre um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. Nosso boa noite igualmente aos que estão conosco posteriormente pela internet. Para darmos início ao Evangelho desta noite, nós vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo do gentio nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Por enquanto, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. E assim, amigos e irmãos, diante então desta mensagem do Espírito Emmanuel, nós convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Meigo Rabi, querido irmão, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, nesta oportunidade, nesta casa que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, e recordando de suas palavras, Senhor, que nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui estamos nós, para ouvirmos o Teu Evangelho, esta fonte inesgotável do Teu amor, dos Teus ensinos, que nos esclarece a nos explicar quem somos nós, de onde viemos, qual a nossa finalidade aqui na vida física. Amigo Jesus, permita que os Teus mensageiros estejam conosco, a nos auxiliar, transmitindo as suas melhores energias de paz e de amor. E pedimos igualmente pela nossa irmã, Senhor, que ela seja amparada e inspirada nesta oportunidade para trazer o Teu Evangelho, que é luz para as nossas vidas. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, hoje conosco a nossa irmã Maria, ela vai tratar do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tema
parábola do mal rico. Seja bem-vinda a nossa irmã. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Que possamos ser fiéis à essência do que Jesus queria nos propor através dessa parábola. E a gente começa a ficar preocupado quando a gente começa o capítulo, volta a falar dele de novo. É porque a mensagem primeiro tem que servir para quem fala dela, né? Só para a gente dar uma recapitulada, primeiro nós temos que nos localizar. Onde é que nós vivemos? Segundo os Espíritos nos ensinam, através da doutrina, nós somos espíritos imortais que reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento moral. Então, já que nós reencarnamos quantas vezes são necessárias, onde é que nós vamos reencarnar? Nos mundos, nos orbes, compatíveis com a necessidade do nosso aprendizado. E segundo nós, nos é passado, ela é de acordo com o nosso grau evolutivo. Para estarmos reencarnados na Terra, os espíritos classificam a Terra como o segundo mundo numa escala evolutiva, de baixo para cima, numa escada, nós estamos ocupando o segundo lugar, o mundo de provas e expiações. Então, quando Jesus aportou aqui na Terra, ele veio nos dar o ensinamento vivo que aqueles habitantes aqui da época precisavam receber. Então, ele veio e os espíritos amigos nos falam que ele é o espírito mais perfeito que a Terra pôde conhecer. E quando nós vamos analisando as mensagens de Jesus, nós vamos estudando, vamos nos aprofundando, a gente percebe realmente que era um espírito muitíssimo iluminado. Conhecia a essência de cada um de nós, de cada um que se acercava dele para poder exprimir o seu parecer sobre a personalidade de cada um. É fácil a gente entender isso quando nós somos pais e convivemos com os nossos filhos bem de perto. E a gente percebe, pela maneira com que ele age, pela maneira com que se manifesta, que algo não está muito bem. Se a gente vai especulando, a gente descobre que realmente a nossa impressão estava correta. Se nós, imperfeito como somos capazes de identificar, imaginemos então o espírito de Escol como Jesus. Para ser um enviado de Deus aqui na Terra, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos uma só pessoa, mas em identidade, em relação àquilo que cada um pensava, não eram dois deuses. E ele sempre falava, o meu Pai que estás no céu. Se ele está falando meu Pai, é porque ele se considerava filho. Então, aquela ideia de que Jesus e Deus é a mesma pessoa, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente percebe que não é bem assim. Era a identidade, ele se identificava de tal forma, por quê? Porque ele era o pensamento divino que ele vinha trazer para os homens da época. Muito bem, então vamos voltar ao mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, como os espíritos nos clareiam, é um mundo onde o mal ainda sobrepuja ao bem. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem essa característica de despertar esse perfil de reencarnados aqui no mundo terreno. Então, quando nós chegamos ao capítulo 16 do Evangelho, que se trata, não se pode servir a Deus e a Mamon, essas diversas passagens em que ele proferiu falando acerca do dinheiro, da fortuna, da riqueza, acerca do comportamento que aqueles homens da época tinham,
E Jesus ele é considerado o maior pedagogo que você conhece, porque ele fazia as histórias para fixar a sua mensagem. Aquelas parábolas que ele contava, elas são mais de 2000 anos e até hoje nós ainda nos esforçamos para compreender a sua essência e ver o que ela vem trazer para nós e que nós necessitamos nos modificar. Então, esse capítulo inicia, que nós aqui iniciamos ele algumas reuniões atrás, falando da salvação dos ricos. E aqui ele traz só retirando umas falas aqui bem rápidas, quando ele diz assim, terminando essa passagem que é narrada em Mateus, Lucas e Marcos, ele dizia assim: ainda vos falo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então veja, Jesus, ele não bate o martelo e diz que nenhum rico vai entrar no reino dos céus, mas ele diz que é mais fácil. E aí vem a doutrina dos Espíritos nos esclarecer que é mais fácil por quê? Bom, só reforçando, camelo aqui não é aquele animal, uma corcova enorme, mas é um cabo feito do pelo do camelo. Quando nós falamos de um cabo, aí fica mais fácil nós visualizarmos que tem que ser uma mega de uma agulha para poder passar. Mas são imagens fortes exatamente para nos chamar a atenção. Então ele não está, vamos dizer assim, delegando as perdas na reencarnação daquele que é rico. Por quê? Porque ele fala que é mais fácil. Os prazeres materiais, quantas vezes nos tiram do nosso comprometimento com as coisas do espírito? Ah, hoje tem jogo, hoje é o final da novela, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu estou com preguiça, hoje eu isso. Veja, a comodidade da nossa caminhada muitas vezes nos desanima de nós alimentarmos o nosso espírito com algo melhor do que aquelas futilidades que poderiam chegar mais tarde. Afinal de contas, uma palestra não dura mais que 1 hora, com passe, depois eu posso ir, chego um pouquinho atrasado, mas vou. Mas quantas vezes, não, mas eu tenho que me aprontar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e a gente vai arrumando uma série de desculpas. Próprio da nossa caminhada ainda do mundo de matéria. Depois, mais adiante, vamos pular um item aqui, quando nós deparamos, e o nosso companheiro exortou muito bem, quando ele falou da Jesus na casa de Zaqueu. Amélia Rodrigues, ela narra uma história belíssima a respeito de Zaqueu. Amélia Rodrigues é um espírito que ditou, através da mediunidade de Valdo Franco, algumas obras muito bonitas. E ela se aprofundou, ela adentrou no mundo da poesia para falar da essência de alguns personagens. E ela fala de Zaqueu. Mas o Zaqueu, que os discípulos narraram, é bem curtinha a história da passagem dele, mas bastante interessante e significativa. Quando Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar pela cidade onde ele estava, quer encontrar e ver Jesus. Mas Zaqueu era baixinho. E ele queria ver Jesus. E ele subiu numa árvore. Por que nós falamos da essência de Jesus, da sua condição de verificar aqueles que estavam por perto dele, qual era a sua essência? Ele sabia de Zaqueu. Ele conhecia a essência de Zaqueu. E quando ele olha no sicômoro, ele diz para Zaqueu: desce daí, homem, hoje haverei de estar na tua casa. E Zaqueu desce rapidamente e vai para casa. Mas Zaqueu, ele já conhecia a passagem de Jesus, mas queria se aproximar dele. E nessa aproximação, Jesus aproveita aquele momento, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Era uma pessoa má vista, porque era meio sem critério essa cobrança de impostos, e todo mundo se sentia
desprestigiado com relação ao pagamento desses impostos. Mais ou menos como acontece hoje, né? Todo mundo reclama, porque coitado dos contadores aí, que tem que fazer malabarismo. É mais ou menos, quer dizer, nós mudamos muito a nossa história? Não mudamos. Até hoje, nós ainda reclamamos. Às vezes, quando é descontado na folha de pagamento, a gente só reclama, mas a coisa vai embora. Mas Zaqueu era esse cobrador de imposto que era mal visto. Mas Zaqueu já tinha sido tocado pela mensagem de Jesus, e é isso que a Amélia Rodrigues nos fala. Mostra aquele Zaqueu que fazia o bem para aquelas pessoas próximas a ele. Tanto é que no diálogo com Jesus, Zaqueu promete a Jesus: se eu prejudiquei a quem quer que seja, eu devolvo até 4 vezes mais do que aquilo que ele se sente desprestigiado. E narra-nos no livro Paulo e Estevão que Zaqueu, ele foi o primeiro cristão que construiu uma igreja no Oriente, uma igreja cristã. Tamanha a sua dedicação e o seu impulso de se converter àquele que realmente lhe estendeu a mão. Quantas vezes nós precisamos de alguém que nos estenda a mão, que reconheça as nossas imperfeições e não valoriza as imperfeições, mas o nosso propósito de nos modificar. E era isso que Jesus fazia. Lembrando de outros feitos, quando Jesus tinha esse raio-x de enxergar a essência do outro, quando ele está com seus discípulos na rua e aquela mulher hemorroísa, que ela tinha uma hemorragia há mais de 10 anos, que não havia medicação na época que sarasse, e ela tinha convicção de que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela se curava. E ela se aproxima sorrateiramente e Jesus pergunta, mas claro, ele pergunta para que as pessoas se expusessem. Quem é que me tocou? Porque eu senti uma virtude sair de mim. E ela disse: fui eu, Senhor. Ela teve coragem de falar. Quantas vezes o cego do lago que pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero que tu me cures. Ué, o que é que um cego ia pedir para Jesus se não fosse devolver a visão? Mas a gente também tem que entender que somente aqueles que se curavam eram aqueles que tinham o merecimento de serem curados. As curas não eram feitas aleatoriamente. Bastava eu pedir que Jesus fazia e acontecia. Não era assim. Então, Jesus na casa de Zaqueu, esse é outro exemplo para que nós entendamos que é mais fácil um rico entrar. É mais fácil, não é impossível um rico entrar no reino dos céus. Porque Zaqueu se converteu. O resto da história é que cada um deverá cumprir de acordo com as suas obras. Mas o item de hoje é a parábola do mau rico. A parábola do mau rico, ela está narrada em Lucas, e ela nos fala daquele homem que vestia púrpura e de holanda. Holanda, a gente teve que pesquisar no dicionário o que é, né? Holanda, principalmente com letra minúscula, né? Holanda a gente sabe que é um país, mas Holanda com letra minúscula é um linho fino e luxuoso, muito conhecido na Europa. Então ele estava falando de alguém que se vestia soberbamente e se deliciava com os banquetes que o poder era-lhe possível ele executar. E Lázaro, que era uma pessoa muito doente, que vivia na sua porta, ficava se servindo das migalhas que lhe caíam das mãos. E o cachorro lambendo-lhe as feridas. Então era realmente alguém muito necessitado na porta de um senhor muito rico. Aconteceu o que acontece e vai acontecer com cada um de nós. Houve a desencarnação dos dois. Como Lázaro passou resignadamente as suas penas, o seu sofrimento, ele foi recebido por Abraão.
E ao desencarnar, retorna numa posição bastante feliz, porque resgatou sem murmurações, sem reclamar das dificuldades. E o que são as dores na nossa caminhada? As dores, muitas vezes, ela aponta o quê? As faltas que nós cometemos. Se não foi nessa encarnação, em encarnações passadas, assim como nós falamos que nós tivemos e vamos ter tantas reencarnações quantas forem necessárias. Por que o sofrimento é necessário? Não. O sofrimento é um instrumento para que o espírito aprenda. Se eu conseguir aprender pelas lições do outro, que se ele faz aquelas coisas e eu tenho vontade de fazer, mas aquilo lhe prejudica, e eu me penitencio e não faço, eu me livro de passar muitas vezes por aquelas dificuldades. Mas se eu... Não, aquilo aconteceu com ele, comigo não vai acontecer. E entro por esse caminho da teimosia e vou fazer. O que é o mínimo que pode nos acontecer é colher as consequências das nossas ações. Simples assim, não tem outra forma. Porém, a dor, ela não é necessária, mas ela é uma corrigenda para o espírito. Então, quando nós passamos pelas dificuldades que nós não conseguimos encontrar nessa encarnação, a razão pela qual elas acontecem, onde é que elas estão? Estão no nosso passado reencarnatório, de muitas vezes infringindo as leis divinas. E aí Deus permite que a gente reencarne para que possamos aprender através dessa nova matrícula na escola da vida. Para aprender e não para nos castigar. Como muitas vezes, quando nós éramos crianças, né, oriundo de outras religiões, Deus castiga. Não, a gente ouvia aquilo lá para nos intimidar, não cometer erros. Mas Deus não castiga como um pai amoroso que é. O nosso pai encarnado, quantas vezes ele nos dá a oportunidade de aprendizado? Um pai que nos criou para a eternidade, não seria capaz de fazer muito mais? Então ele conhece as nossas necessidades. E nós vamos mais adiante, quando ele vai nos dizer. E aí, na narrativa, ele diz assim: morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Aí nós temos que entender, por que Jesus falou do inferno? Qual é essa expressão? Essa expressão, Jesus estava querendo dizer para nós que quando nós temos remorso, quando nós reconhecemos o nosso erro, como é que fica a nossa consciência? Tranquila? Não. Nós sentimos que ela nos queima, ela nos acusa, sempre quando nós percebemos que que fizemos a coisa errada, que magoamos alguém. Aí entra um outro ensinamento de Jesus. Reconcilia com o teu inimigo enquanto estás a caminho, ou com aquele com quem você se desentendeu. É a oportunidade, é o chamamento de Jesus para que a gente se reconcilie, para que a gente não fique ardendo no remorso por ter feito algo e ficado assim a vida inteira. Quantas histórias dos romances ou na vida real nós vamos encontrar de pessoas que passam inimigos a vida inteira, sem se falar. Aí quando chega a idade madura, que já estão próximos da finitude da vida física, resolvem se reconciliar. E o tempo que perdemos? O tempo que não podemos usufruir com aquela companhia que poderia nos ser saudável, que poderíamos ter reconstituído uma trajetória, mudado aproveitado a ocasião, por orgulho, por vaidade, como a mensagem que o Carlinhos leu. Ainda os espíritos nos alertam que as maiores chagas da humanidade é o orgulho e a vaidade.
Porque essas aí nos impedem que muitas vezes nós nos reaproximemos das pessoas, reconheçamos o nosso erro, tolerando as pessoas que não pensam como nós, que são diferentes. Isso tudo o Evangelho de Jesus nos ensina, que é uma das ferramentas pela quais nós vamos aprendendo a modificar a nossa natureza e a querer algo melhor após a nossa desencarnação. Porque nós todos iremos desencarnar, mais dia menos dia. Para onde nós iremos? Sentado aí como vocês, às vezes ouvindo o Evangelho, a nossa reflexão muitas vezes fica, pois é, a gente sabe que a vida futura é certa, mas qual é o esforço que eu estou fazendo para voltar a ter uma vida melhor numa próxima encarnação? Qual é o esforço que eu estou fazendo? Ou eu ouço e volto a cometer os mesmos delícias que eu cometia no dia anterior, no dia ao amanhecer? Então essa verdade, esse ensinamento que todas as religiões falam, que a vida é eterna. A vida é eterna porque ela continua de alguma forma. Para nós espíritas, mais claro ainda. Que à medida que nós tivermos consciência da nossa realidade, nós já podemos fazer uma análise daquilo que nós passamos aqui na nossa encarnação. E o quanto de nós não vai se arrepender por não ter mudado a nossa história, ter desviado o curso dos erros que nos causaram tanto desabor para nos reconciliar depois. Porque Deus nos dá a oportunidade, mas aquilo que nós não fizemos, que estava programado, nós vamos ter que concluir numa outra. Porque a nossa programação, ela é perfeita. Quando os pais nos aceitam na reencarnação, a gente já vem com o currículo prontinho para executar. As tarefas prontinhas. É aquele caderno de tarefas que nós temos ali para executar. E o que nós fazemos? Deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade tomar conta. Esquecemos do nosso planejamento. O esquecimento é uma bênção. Sim, é uma bênção. Para que nós possamos, de livre, espontânea vontade, melhorarmos a nossa caminhada. Porque os reflexos estão dentro de nós. Está na nossa consciência. E a espiritualidade amiga não nos deixa ao desamparo. Para isso, Deus nos deu o quê? Que as outras religiões chamam anjo da guarda, mas nós temos o espírito protetor também, os espíritos familiares, os espíritos amigos, que querem a todo custo que a gente cumpra a nossa tarefa aqui nesse mundo. Então a nossa caminhada, a nossa reencarnação, ela é muito bem planejada. Cabe a cada um de nós fazer uso dos talentos que são nos colocados nas mãos para a gente dar conta dela. Aqui também vai nos falar as reflexões dos Espíritos. Eu posso dizer que eu não conhecia a lei de Deus? Eu até posso. Mas eu estarei me enganando. Quando eu trago ela dentro de mim, eu tenho os meus sentidos perfeitamente aguçados, perfeitos para ouvir, para refletir acerca daquilo que nos comentam ao nosso redor, das experiências dos nossos companheiros que fizeram determinada coisa que eu tenho vontade de fazer e que eu, se quiser não cair no mesmo erro, posso fazer. Então, a todo instante, nós vamos encontrar missionários ao nosso lado, nos mostrando na nossa caminhada aquilo que nós precisamos fazer para chegarmos ao fim da caminhada com ela bem cumprida. Que é o que André Luiz nos chama de o espírito, quando desencarna com a sua tarefa cumprida, ele chama de completista. Completou o seu roteiro.
E, numa das obras de André Luiz, psicografada através de Chico Xavier, ele vem nos falar que não é todo mundo que chega lá assim. Por quê? Porque nós vamos desviando, nós vamos deixando para depois. Quando eu aposentar, eu me dedico a tal tarefa. Eu vou me dedicar a determinadas coisas. Livre-arbítrio de cada um, mas nós vamos continuando. Então, esse inferno a que Jesus fala, que o rico, que o Lázaro foi, é esse inferno da consciência culpada. Dele saber que ele tinha muito e não aproveitou adequadamente, não fez um bom uso. Porque ele vai encontrar Lázaro, que estava sempre numa situação miserável, numa posição muito melhor, está ao lado de Abraão. E então, o homem rico, ele fala: Senhor, permita que Lázaro venha molhar os meus lábios e aplacar a minha sede. Aí Abraão diz para ele: existe um abismo entre vocês. É impossível que ele vá até você. Um abismo que é construído através das ações de cada um. São os méritos. Aí, quando nós paramos para refletir, é claro, né? Que o primeiro pensamento nosso foi assim: puxa vida, né? Mas não podia ir lá com algodãozinho aplacar um pouco a sede dele? Podia, mas a lição não é essa. A lição que Jesus quer dar aqui é que o mérito de cada um é o esforço pessoal de cada um. E que Lázaro havia cumprido, na essência, tudo o que ele precisava passar. E Abraão precisava passar pelo aprendizado. De ter tido tudo materialmente falando, mas não usou adequadamente. Depois, ele volta ainda a Abraão e o homem rico pede a Abraão: Senhor, vá falar com meus irmãos para que eles não façam, não cometam os mesmos erros. Em linguagem nossa, aquilo que eu fiz. Ele falou: mas eles já tinham os Moisés e os profetas e não se modificaram. Por que agora que um que já partiu do corpo físico vai voltar e eles vão acreditar? É aquela prova que muita gente, e nós já ouvimos com certeza muita gente falar: mas ninguém que morreu voltou para provar que está vivo. Não, voltou sim. É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E querer buscar a verdade. Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita em 5 obras que nós chamamos de obras básicas. O Céu e o Inferno, ele é um repositório de depoimento daqueles que partiram e contam a sua condição após a passagem pelo corpo físico, com provas irrecusáveis, dando seus depoimentos, quem foram, quem eram os médiuns idôneos que receberam aquelas mensagens e que mostraram que realmente era uma alma daqueles que haviam vivido e deram seus depoimentos. Então, nós não podemos alegar ignorância, porque as obras... E aí, para nós que somos da língua portuguesa, está traduzido para o português, porque o original dela era no francês. Então, nós caímos por terra se nós queremos dizer que... porque a gente não entende. Mas a gente tem os grupos de estudo que pode clarear esse entendimento. A gente sempre arruma um jeito de deixar a doutrina, o conhecimento que os espíritos nos passam, acessível a quem quer que seja. Por mais difícil que seja a nossa inteligência para compreender, nós temos formas de adquirir esse aprendizado. Quer aprendizado mais claro do que os filmes, que muitas vezes não precisa nem de legenda, vai contando a história. O que acontece muitas vezes, que espírito recalcitrante de outras encarnações tem dificuldade para essa nova revelação. Essa existência do mundo corporal e o mundo material e esse intercâmbio que pode existir entre eles. Aí já é uma resistência do próprio espírito que calcificou essas ideias em encarnações passadas e agora tem dificuldade. Respeitemos mesmo assim, mas dizer que esse conhecimento não está à altura sim.
Então aqui ele vai concluir dizendo, Abraão, porém, lhe respondeu, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda de que ressuscite algum dos mortos. Olha só. Então ele está comprovando para nós que não vai adiantar a prova. Tinha um psicoterapeuta que ele fazia um programa na televisão e ele usava uma expressão que eu gosto muito, e não me esqueço quando ele disse que ele dizia assim, se prova convencesse, médico não fumava. É isso aqui. Se a gente precisa de que alguém incorpore para que a gente se convença de que existe a vida, não vamos ser convencidos. Nós temos que ser convencidos pela razão, pelo entendimento, pela reflexão das leis divinas. Quando Jesus nos fala, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. O que Jesus já estava abrindo esse véu da reencarnação para nós. Falando que nós teríamos que renascer muitas vezes para nós atingirmos a perfeição para a qual todos nós fomos destinados. Porque nós ainda, como diz uma música, né, que é muito bonita, né? Nós ainda seremos anjos. Anjos no sentido de espíritos puros. Mas por quê? Porque nós ainda nos esforçaremos a tal ponto de atingir essa perfeição. Não uma perfeição absoluta para nos igualarmos a Jesus ou a Deus, mas para irmos aparando essas imperfeições, esses defeitos que vamos carregando ao longo da nossa caminhada. Para concluir, o progresso espiritual, ele é um esforço individual e intransferível. Não adianta nós acharmos que alguém vai fazer o trabalho por nós. Podemos encontrar, sim, aqueles que nos auxiliam na nossa caminhada, sendo sirineus, aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Nós podemos encontrar sim, mas essa caminhada, ela é individual e silenciosa. Esse aprendizado nós vamos fazer dentro da nossa intimidade, dentro da nossa alma. E esperamos que ao retornarmos ao mundo espiritual, possamos estar muito melhores do que aqui chegamos. E vamos continuar falando da parábola dos talentos na próxima reunião, para que a gente possa realmente aproveitar as riquezas materiais que nos chegam às mãos, fazendo um bom uso delas, utilizando-a adequadamente, porque daqui nós só levaremos as aquisições do espírito. Da matéria, podem ficar com os nossos herdeiros para brigar com ela. Que Jesus nos abençoe e que essa lição possa calar fundo nos nossos corações e aprendermos a lidar com os talentos que nós fomos agraciados como mordomos do Pai. Obrigado, Maria. Só lembrando que nós temos um evangelho semelhante a este, que acontece aos domingos, às 9h da manhã. Nós agradecemos a presença de todos, também aos amigos internautas, e logo após nossa prece final, temos o passe. Passes são transmissões de energias. Aqueles que necessitarem e desejarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Dando continuidade a esses momentos de paz, só nos resta agradecermos. Agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, que nos criou para atingirmos a felicidade, para atingirmos a perfeição relativa, que nos criou para o amor. Agradecermos aos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que com certeza transmitiram as suas melhores energias de paz
a todos nós. E agradecermos a Jesus, este irmão querido, que por amor veio há mais de 2000 anos a estar conosco para trazer a sua mensagem de paz, de esperança, de fraternidade, de amor, a mensagem da imortalidade, de que somos espíritos em evolução, em crescimento moral, espiritual, intelectual. Obrigado, querido irmão, pela oportunidade. Que assim seja. E nossa boa noite a todos.